Olá, hoje nós vamos resolver a atividade. Na atividade, diz o seguinte: efetue as multiplicações de polinômios. Então, aqui nós temos aqui polinômios, certo? Então, aqui nós temos a multiplicação desse monômio por esse binômio. A gente sabe que monômio é quando tem um termo, binômio tem dois termos, trinômio três termos, polinômio de quatro ou mais, e na verdade a gente fala que todos são polinômios. Então, aqui, ó, tenho 3x mais y. Então, se você observar aqui, não tem sinal nenhum, mas tem parênteses. Então, esse sinal, isso aqui quer dizer que eu tenho uma multiplicação. Só que eu estou multiplicando 3 por esses dois números que estão aqui, entre parênteses. Então, o parênteses está limitando, está determinando que o 3 precisa ser, vai multiplicar por x e por y. Quando eu tenho um número, parênteses, e tem outros valores, e não tem um sinal entre o número entre parênteses, isso quer dizer que eu tenho um sinal de vezes. E aqui eu vou multiplicar usar a propriedade distributiva e multiplicar o que está fora pelo que está dentro dos parênteses. Quer dizer que eu tenho um 3 que deve ser multiplicado por quem? Aí aqui determinou, por esses dois valores. O que é que acontece? Por exemplo, se eu tenho 2x, aí eu tenho um número e uma variável, né, que representa um número qualquer. Mas aqui a gente não importa o valor de x, importa como resolver esse cálculo. Não é isso? Então, 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, só que o vezes não aparece, certo? Então, 2x, 2 vezes x. O que é que acontece aqui se você fizer assim, por exemplo? Vamos observar. X mais x. X mais x, aqui eu tenho um x mais outro x. Então, eu vou ter 2x. Se você observar, não tem valor aqui, coeficiente nenhum. Quando não tem o coeficiente é 1. O coeficiente é 1. Eu só posso somar quando tiverem as variáveis iguais. Por exemplo, aqui é x. Então, eu tenho um x mais um x, que vai dar 2x. Lembrando que o 1 não aparece. Lembrando que ao lado de uma variável, nós temos o quê? O coeficiente 1, o expoente 1 e o denominador 1. Não só de uma variável, não é isso? De um termo. Só que esse 1 não aparece, esse coeficiente. O expoente também não aparece e o denominador também não aparece. Então, aqui 1x mais 1x, 2x. Mas se eu multiplico x vezes x, veja a diferença, é o mesmo x, certo? X vezes x, então aqui eu vou usar a propriedade da potência de mesma base, que nós vimos no assunto anterior. Então, por exemplo, x vezes x, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. A gente sabe que o expoente aqui é 1. Aqui também o expoente é 1. Então, na hora que eu multiplico, eu vou repetir, e as bases são iguais, ou seja, x e x, eu vou repetir a base e somar os expoentes. 1 mais 1, 2, mesmo que esse 1 não apareça. Então, vai ser x ao quadrado. Veja a diferença. X mais x, x mais x, igual a 2x, ok? E x vezes x, igual a x ao quadrado. Então, veja a diferença e dê uma anotaçãozinha aí para lembrar, ok? X vezes x, x ao quadrado. X mais x, 2x, ok? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai resolver. Então, aqui eu tenho um monômio multiplicado por um binômio. Eu tenho aqui um monômio multiplicado por um binômio. Mas, professora, como é que eu sei quantos termos tem? Ora, vamos lá. Aqui eu tenho um monômio multiplicado por um trinômio. Aí, professora,
Os termos, eles são separados pelo sinal de menos e pelo sinal de mais. Então, aqui eu tenho um termo que está separado também entre parênteses. Está multiplicando por esse termo. Aqui é um termo, x ao quadrado. Aí o outro começa pelo sinal, coeficiente e variável. Então, outro termo, aqui outro termo. Então, aqui eu tenho 3 termos. Você tem um termo, que é um monômio, multiplicado por 3 termos, que é um trinômio. Certo? Aqui eu tenho um termo e aqui outro termo. 2. 2 é binômio. Aqui um termo, aqui outro termo. Certo? Um binômio vezes um binômio. Aqui é a mesma coisa. O termo começa é 3x, aí do sinal já começa o outro. 2. Aqui um termo, aqui outro termo. E assim vai. Certo? Começa separado pelo sinal. Certo? Se tiver parênteses, então isso aqui já é outro termo. Certo? Se eu tenho aqui 2xy, 2xy dividido por 5. É um termo só. Eu não tenho sinal de mais. Mesmo que eu coloque o sinal de mais, aqui é o menos. Mas ele começou com o sinal de menos. O sinal de menos. Aqui, 2xy dividido por 5. Então, aqui eu vou ter um termo só. Eu não tenho aqui separando o sinal de menos nem de mais. O menos só para começar. Então, aqui é um termo só também. Mas vamos lá. Vamos agora à resolução. Eu fiz 3 multiplicações de polinômios. Então, aqui eu tenho 3 vezes, né? Entre parênteses, x mais y. Então, você multiplica 3 vezes x e depois 3 vezes y. Porque o que está fora tem que multiplicar por todos os que estão dentro dos parênteses. Aqui eu só tenho 2 termos, então são 2 multiplicações. Se tivesse 5 termos, seriam 5 multiplicações. Lembrando que o termo é separado pelo sinal de mais ou menos. Então, aqui um termo, 2 termos. Então, aqui 3 vezes x dá 3x. Aí mais, os dois são positivos, continua mais. 3 vezes y, 3y. Pronto. Como aqui é x e aqui é y, e eu não sei quem é o valor de x, nem sei quem é o valor de y, e elas são diferentes, então não dá para somar. Eu só posso somar quando forem iguais, as variáveis forem iguais, a parte literal for igual. Aí, no caso, quando for igual, eu vou somar os coeficientes. Vamos lá. 7 vezes x menos 2y. Eu vou fazer 7 vezes x e 7 vezes menos 2y. Aí aqui, esse é positivo, então fica positivo. 7 vezes x, 7x. Aqui é positivo e esse é negativo, então dá negativo. 7 vezes 2y, 14y. Pronto. Aqui tem x, esse tem y, não dá para diminuir, então aqui já terminou a operação. Aqui a gente está aprendendo como resolver as operações com monômios e polinômios, independente do valor da variável. O outro, 2x vezes x mais y. Então, você vai multiplicar 2x por x e 2x por y. Então, 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Lembre que eu tenho aqui a multiplicação de x vezes x, que dá x ao quadrado. Mais 2x vezes y. Aí daqui, como são diferentes, então você repete tudo. Então, vai ficar 2xy. Pronto, resolvida a questão. Esse tem x ao quadrado, esse aqui tem x e y, são diferentes. A parte literal é diferente, né? São diferentes as duas aqui, então não dá para somar. O outro, 4x vezes a mais b. Então, eu vou fazer aqui 4x vezes a, 4x vezes b. 4x vezes a, então aqui eu tenho o x e o a, que são diferentes. Então, eu vou juntar tudo. Então, vai ficar 4xa mais 4x vezes b, 4xb. Acabou a questão. Aqui, esse é diferente desse.
mesmo tendo x igual, mas o restante é diferente, não dá para somar. Terminou aqui a questão, resultou em um binômio. Aqui eu tenho 2x vezes x ao quadrado menos 2x mais 3. Então, eu vou multiplicar 2x por x ao quadrado, depois 2x por menos 2x e 2x por 5. O que é que acontece? Eu tenho 2x vezes x ao quadrado, aí 2 vezes x ao quadrado. Então, o que a gente vai aumentar é aqui no expoente do x. Então, aqui eu tenho o expoente 1 e aqui eu tenho o expoente 2. Então, vai juntar 1 mais 2, que vai dar 3. Então, vai ficar 2x elevado a 3. Porque nesse caso aqui eu só faço a operação com as variáveis. E a multiplicação de variáveis iguais, eu repito a variável e somo os expoentes, mesmo que esse 1 não apareça. Aí esse daqui vezes esse. Isso aqui está positivo e esse está negativo. Positivo com negativo dá negativo. 2x vezes 2x, aí 2 vezes 2 dá 4. Aqui foi um erro de digitação. Aqui é um 4. E x vezes x dá x ao quadrado. Ok? Aí agora, 2x vezes 5, então 2 vezes 5 dá 10. E agora repete o x. Pronto. Como esse aqui tem x elevado a 3, e esse tem x ao quadrado, e esse tem x, é tudo x. Mas esse expoente já o torna diferente. Então, a parte literal é diferente. Eu só posso somar se tivesse x elevado a 3 com x elevado a 3, x elevado a 2 com x elevado a 2 e x com x, que seriam semelhantes. Mas agora eles não são semelhantes, esses termos. Então, termina a questão aqui. Lembrando que aqui é um 4, aqui foi erro de digitação. Agora eu vou fazer a multiplicação de um binômio pelo binômio. Agora eu tenho dois termos aqui. Se quando eu tinha um termo, por exemplo, x, eu fazia duas multiplicações, pelo primeiro e pelo segundo, quando eu tenho mais termos, eu vou fazer a multiplicação também do outro termo pelos outros dois, ok? Pelos outros dois. Então, a gente vai fazer o seguinte, então vamos fazer primeiro esse aqui, x vezes x. X vezes x, multiplicação de variáveis iguais vai dar x ao quadrado. Agora, é tudo positivo, aqui só vai usar mais. Quando tem um negativo, a gente pode fazer o jogo de sinal. Se fizer aqui, só vai dar mais. X vezes 2, 2x. Agora, eu vou multiplicar aqui, colocar sempre o sinal, né? Mais por mais, mais. Agora, multiplica 5 vezes x, 5x. Pronto. Aí, mais por mais dá mais. 5 vezes 2, 10. Pronto. O que é que acontece? Aqui um x ao quadrado, um termo. Esse daqui tem x, esse aqui tem x. Então, esses dois aqui são semelhantes. Mas esse aqui já não é. Nem esse, nem esse. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso somar esses dois aqui. Então, eu vou repetir x ao quadrado. E vou fazer aqui a conta. Mais por mais dá mais. Então, 2x mais 5x, 7x. Então, a soma aqui desses termos semelhantes. Professora, mas por que a senhora não somou o outro? Ora, porque os termos eram diferentes. Por exemplo, eu agora repito 10, né? Agora os termos são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque eles tinham a parte literal diferente. Olha, esse tem x ao quadrado, e esse aqui só tem x, e esse não tem x. Aqui seria como se fosse x elevado a zero, certo? Então, o que é que acontece? Então, eles são diferentes. Não são semelhantes. Para ser semelhantes, ele precisa ter a mesma parte literal, como 2x e 5x. Os dois têm um x igualzinho. Esse x aqui, ele tem ao quadrado, esse daqui já não tem. Então, eles não são semelhantes. Ok? Agora, vamos fazer a multiplicação desse binômio por esse binômio. Então, a gente faz a distributiva. Multiplica 3x por 2x, ok? Depois multiplica 3x por 1, ok? Depois que terminar essa multiplicação, você vai multiplicar o 2 por 2x e depois o 2 por 1. Como é tudo positivo, vai dar positivo. Então, vamos lá.
3x vezes 2x, 3 vezes 2 dá 6, e x vezes x dá x ao quadrado. Então, aqui vai dar 6x ao quadrado. Aí, 3x vezes 1 dá 3x. Pronto. Sempre colocando mais que aqui, ó, mais por mais dá mais. Então, 2 vezes 2x. Então, 2 vezes 2 dá 4. E repete o x. Aqui, mais por mais dá mais. 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho um termo que tem x ao quadrado. Esse tem x, esse tem x. Ó, esses dois aqui são semelhantes. Então, dá para fazer a soma deles. Isso aqui não tem x, esse aqui é diferente. Então, eu vou repetir o 6x ao quadrado e vou somar. Aqui, mais por mais dá mais. Então, 3x mais 4x dá 7x. E repete agora o 2. Agora, não dá para somar porque os termos não são semelhantes, a parte literal é diferente. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho x vezes 7, mais 7 vezes x menos 4. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação de x por x, de x por menos 4. E depois vou fazer de 7 vezes por x e 7 por menos 4. São 4 multiplicações. Eu vou fazer x vezes x, e dá x ao quadrado. X vezes 4 dá 4x, só que esse está positivo, esse está negativo, então vai ficar negativo. Ok? E agora eu vou multiplicar o 7 pelo x. Como 7 é positivo e esse é positivo, vai dar positivo. Então, eu boto sinal de mais aqui. 7 vezes x, 7x. Aqui, esse é positivo, esse é negativo, dá negativo. 7 vezes 4, 28. 28. Pronto, então x ao quadrado, 4x e 7x. Então, esses dois aqui são semelhantes. Então, dá para fazer o cálculo. Esse aqui já não é semelhante, não tem x. Então, eu vou repetir o x ao quadrado e vou fazer aqui a conta. Menos por mais dá menos. Então, 4x menos 7x vai dar 3x. Ok? Como 7 tem maior valor absoluto que o 4, eu repito o sinal do 7. Repete o sinal do número que tem maior valor absoluto. E agora repete menos 28. Agora eu não tenho termos semelhantes, pois aqui é x ao quadrado, esse aqui é x e esse não tem x. Os que não tem x é como se fosse assim. Por exemplo, o 28 ele não tem x. É como se fosse um x, mas um x elevado a zero. A gente viu que todo número elevado a zero, todo número elevado a zero dá 1, né? 28 vezes 1 é 28. Então, é a mesma coisa que 28 vezes x elevado a zero. Aqui é x elevado a 2, aqui é x elevado a 1 e aqui é x elevado a zero. Só que nem o 1 nem o x elevado a zero aparecem. Agora eu tenho aqui 3x mais 4 vezes 2x menos 1. Eu vou multiplicar 3x vezes 2x, certo? Aí 3 vezes 2 dá 6, e x vezes x, x ao quadrado. Agora, 3x vezes 1, só que esse 3 está positivo e esse 1 está negativo. Então, positivo com negativo dá negativo. Tem que fazer o jogo do sinal do número que eu vou multiplicar. Estou multiplicando o 3x e o 1. Então, ele positivo, negativo, dá negativo. 3x vezes 1 dá 3x. Agora, eu vou multiplicar o 4 pelo 2x. Então, o 4 está positivo e o 2 está positivo. Então, fica positivo. 4 vezes 2x, 8x. Ok? Agora, vou multiplicar o 4 por menos 1. O 4 está positivo, o 1 está negativo. Então, mais por menos dá menos. E agora, eu multiplico 4 vezes 1, dá 4. Olhando ele todo aqui, eu tenho esses termos aqui que são semelhantes. Por que são semelhantes? Porque tem a mesma parte literal, tem x os dois. Esse tem x, mas é ao quadrado, então já fica diferente. Então, eu vou repetir o 6x ao quadrado e vou fazer o cálculo aqui. Então, eu faço o jogo dos sinais. Menos por mais dá menos. 3x menos 8x vai dar 5x. Como o 8 tem maior valor absoluto que o 3, então eu vou colocar o sinal do 8. Coloco o sinal do número que tem maior valor absoluto. E agora repito o menos 4.
Pronto, agora os termos não são semelhantes e terminou a questão. Até a próxima.